primeiramente falou ao teu coração para que você estivesse aqui nessa noite, nesse local. Deus falou profundamente no teu coração. E eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo 33, versículo 18 ao versículo 23. Êxodo 33, versículo 18 até o versículo 23. Todos encontraram, queridos? Amém? Versículo 18 diz assim, ó, então disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser, e terei misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha, eu cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém pode ver. Amém, queridos? Amém, igreja? Irmãos, estamos diante de uma passagem, diante de mais um texto rico para as nossas vidas. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, qual está sendo, ou qual vai ser a sua perspectiva deste ambiente, desse local. Mas só tem uma coisa, a palavra do Senhor para nossas vidas. Estamos diante de um texto em que, se você for analisar um pouco antes desses versículos que lemos, você vai ver que o povo tinha se rebelado contra Deus. Enquanto Moisés subiu ao monte, o povo fez um bezerro de ouro, e todo mundo sabe dessa história, porque eles desejavam um Deus para que pudesse guiá-lo. E Moisés desce e vê toda aquela baderna ali. E Moisés, de uma situação muito complicada, querido, resolvendo uma situação muito tenebrosa, porque o povo tinha virado as costas para Deus. E temos como título aqui, mostra-me tua glória. E em alguns versículos antes, a Bíblia fala que Moisés conversava com Deus, Deus conversava com Moisés face a face, como fala um amigo. E agora Moisés, ele deseja ver a glória do Senhor. Versículo 18, então disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória. Que pedido foi esse de Moisés? Quem era Moisés? Nós conhecemos Moisés como um homem que tinha uma intimidade com Deus, que Deus falava com Moisés como fala um amigo. Mas agora Moisés se depara em um momento em que ele pede a Deus para que ele possa ver a glória de Deus. Você tem pedido a Deus para ver a glória dele, querido? Quais são os seus pedidos diante de Deus? Quais são os seus pedidos diante da presença do Eterno, do Criador de todas as coisas? Momento antes, o povo tinha se rebelado contra Deus. Moisés tinha descido do monte. Vimos outra pregação aqui do pastor sobre a tenda do encontro. Quem quisesse ter um encontro com Deus, saía fora do acampamento e ia até a tenda do encontro. Mas agora nós não precisamos sair para ir à tenda do encontro, porque agora somos o templo.
Somos a casa de Deus. E agora Moisés, ele se depara diante de Deus e pede: Senhor, eu quero ver a tua glória, mostra-me a tua glória. Tudo começa, querido, quando eu não me contento com o que eu tenho vivido até hoje. O caminho para ver a glória de Deus, para contemplar a glória dele, começa quando eu não me contento com o que eu vivi até hoje, eu quero mais. Eu tenho vivido o evangelho há 20 anos, há 15 anos, há 30. Eu vou à igreja, eu faço até parte da célula, eu dou dinâmica, né? Eu levo lá um salgadinho, mas tá legal, tá favorável, mas eu quero ver a glória de Deus. Se Moisés falava com Deus face a face, como quem fala a um amigo, agora ele tem um desejo de ver a glória de Deus. Eu fico imaginando, meu Deus, que pedido é esse? Não era o bastante a comunhão que ele tinha? Não era o bastante que Deus falava com ele, que ele tinha aquela comunhão, mas agora ele quer algo mais. Senhor, mostra-me a tua glória. E eu volto à pergunta: o que estamos pedindo para Deus nos últimos tempos? Tudo começa quando eu não me contento com o que eu vivi até hoje. Eu quero mais. Eu quero mais. E o que você, o que eu, o que nós temos pedido? Será o que eu tenho pedido nos últimos dias é para encher o meu ego? É para me colocar num patamar mais alto? Porque às vezes nós deixamos as coisas de Deus em segundo plano. Às vezes eu deixo as coisas de Deus em segundo plano. Eu vou me preocupar mais. Sabe com o que, Bruno? Com aquela postagem que eu postei lá na rede social e toda hora eu estou olhando, ver quantas curtidas que eu tive. Quantos seguidores que eu tenho. O Senhor chega para Moisés e fala: Moisés, eu vou te dar uma terra que manda leite e mel, mas eu não vou. Você vai ser próximo, mas eu não vou. E Moisés chega e fala: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Não vale a pena eu estar no lugar próximo sem a tua presença. Não vale a pena eu estar num lugar próspero sem a tua presença. Moisés lá vai ter tudo, vai ser uma terra boa, uma terra que prometido, mas eu não vou. Não, Senhor, se o Senhor não for, eu não irei. O que estamos pedindo a Deus nos últimos dias? Sabe o que eu vejo aqui, queridos? É que a glória de Deus, ela é manifestada no secreto, é na comunhão. A glória de Deus, ela é manifestada na medida que eu vou tendo comunhão com Cristo. Porque se eu tenho uma conversa com Ele, como eu tenho, como um amigo, Ele vai se revelar para mim como um amigo no secreto. Moisés agora ele tem esse pedido diante de Deus tão assim que mexe com as nossas vidas. No versículo 17, antes do que nós lemos, o Senhor fala assim, o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você, e eu conheço pelo nome. Farei o que você me pede. Olha só o Senhor dando aí abrindo o leque para Moisés. E aí Moisés fala: eu quero ver a tua glória. É como se o Senhor chegasse para você hoje e falasse: filha, eu vou fazer o que você pedir. Filho, eu vou fazer o que você pedir. A decisão é sua. O que você está me pedindo nessa noite? Moisés escolheu ver a glória de Deus. Moisés escolheu ver a glória de Deus. Apesar de todas as coisas que ele tinha vivido com Deus, apesar de todo o sobrenatural que ele tinha vivido com Deus, apesar de toda comunicação que ele tinha com Deus, ainda não era o bastante, ele queria mais.
E foi despertando em Moisés até o ponto dele ter esse desejo de querer ver a glória de Deus. Sabe, às vezes eu quero ver a glória de Deus, mas eu não quero buscar, Tiel. Não quero ler a Bíblia. Eu quero ver a glória de Deus, mas eu não quero ter comunhão com Ele. Eu quero ver a glória de Deus, mas eu não oro, mas eu não jejuo, mas eu não tenho intimidade, mas eu quero ver a glória de Deus. Às vezes estamos vivendo um evangelho bem assim, bem mínimo diante do Senhor. Aí eu volto a falar, Moisés tinha uma vida constante diante de Deus e mesmo assim ele queria mais. Quem somos nós? Quando Deus faz essa pergunta: farei o que você me pedir. Deus só nos mostra a sua glória quando tomamos posicionamento. Às vezes falta posicionamento na minha vida. Às vezes falta posicionamento. Eu quero ver a glória de Deus, eu quero ter comunhão com Deus. Mas às vezes bate uma inquietação em mim. Eu quero ver a glória de Deus, mas eu não suporto 40, 30 minutos de uma palavra. Eu quero ver a glória de Deus, mas nem bem eu sentei, a palavra começou, o louvor começou, mas está me incomodando. Às vezes no cinema, a gente passa 2 horas, não sei, assistindo um filme. Mas ai de você se abrir um pacote de salgadinho, vai te irritar. Mas às vezes na igreja pode. Mas eu quero ver a glória de Deus. Mas eu quero ver a glória de Deus. Ah, mas Deus é amor. Deus é amor, mas é um Deus zeloso. A glória de Deus só é manifestada na minha e na sua vida quando tomamos posição. Está na presença, legal. Vim à igreja, top. Está na célula, maravilha. Mas você pode mais. Você pode buscar mais. Moisés agora, ele está diante de uma situação tão complicada. Porque o povo tinha se rebelado contra o Senhor. O povo tinha deixado o Senhor de lado. Moisés tinha visto milagre extraordinário diante do decorrer na sua vida. O mar se abrindo, o maná caindo do céu, tudo isso. Nuvem, fogo, guiando o povo. Ainda assim ele entende que tudo isso não substitui o encontro mais profundo de Deus. Olha só os grandes milagres que Moisés viu. Será que nós temos noção, querido, do mar se abrindo? Será que nós temos noção, maná caindo do céu? O fogo que não consome ali? Mas ele olha e fala, isso aí não é o bastante, eu quero mais. Eu quero ver a tua glória. Às vezes estamos passando por situação tão complicada em nossas vidas. Às vezes a situação é tão desfavorável à minha vida. E eu pego isso como justificativo de não buscar a glória de Deus. Moisés poderia muito bem. E o Senhor tinha falado para ele, Moisés, eu vou destruir todo esse povo. E vou fazer de você uma grande nação. Vou destruir todos eles. E vou fazer de você uma grande nação. Tem me aborrecido muito, tem te chateado muito. Vamos fazer isso. Mas Moisés não quis. Ele queria a glória de Deus. Às vezes estamos buscando algo de benefício para nossas vidas, como eu falei no início. Às vezes nós estamos colocando as coisas de Deus ou a glória de Deus em segundo plano, para buscar coisas pessoais, para buscar algo pessoal, e deixamos sempre as coisas de Deus em segundo plano. Deus sabe da minha correria, Deus sabe da minha luta, Deus entende. Ele entende.
Ele sabe muito bem. Não adianta enganar Deus. Às vezes eu vou deixando as coisas de Deus de lado, e isso aí vai causar um esfriamento grande em mim, a ponto de eu não conseguir mais ter força para buscar a glória dele. Aí eu volto com a pergunta: o que você tem pedido nos últimos dias? Como Deus tem se apresentado para você nos últimos dias, e qual é o seu pedido a Deus? Será que o seu pedido é pessoal? Não, não é errado. Pedir algo pessoal, não é errado. Mas será que é necessário? Será que o que você está pedindo, será o que eu estou pedindo, é só para favorecer pessoalmente? É só para elevar eu mais alto patamar da sociedade? Será que o que eu estou pedindo é só para eu ficar em evidência? Ou é para a glória de Deus? Aí Deus oferece uma proposta para você. Farei o que me pede, porque tem me agradado. Porque tem me agradado, você eu conheço pelo nome. Primeiramente é agradar a Deus, querido. Ele coloca a condição diante de nós, na medida que eu o agrado. Na medida que eu agrado. Mostra-me a tua glória, Senhor. Moisés, ele pede ao Senhor esse momento para que o Senhor mostre a glória dele, diante de uma situação complicada, porque o povo tinha se virado contra Deus. O povo tinha escolhido adorar um bezerro de ouro, feito por eles mesmos, com as suas joias. Mas ele procura encontrar a glória de Deus. E aí eu volto a falar, e muitas vezes nós negligenciamos essa busca. A glória, ela é revelada na intimidade, querido. É na minha intimidade que Deus revela a glória. Versículo 19: e Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. É na intimidade. É na intimidade que Deus se revela. É na intimidade que Deus se abre. É na intimidade que Deus vai me dar a oportunidade de eu ver a glória dele. Eu tenho presenciado milagres. Eu tenho presenciado cura. Eu tenho presenciado transformação, sim. Mas que eu não fique limitado somente a isso, mas que eu venha buscar mais e mais. De ter a oportunidade, o privilégio de ver a glória de Deus. Uma comunhão profunda. Às vezes nós deixamos de lado o evangelho, as coisas de Deus, por coisas fúteis. Às vezes nós deixamos a busca da glória de Deus por coisas banais. E o que você tem pedido nos últimos dias? O que você tem pedido a Deus nos últimos dias? Quando Deus chegou para Salomão e se colocou diante dele e falou que ele poderia pedir o que ele quisesse, ele pediu sabedoria. E Deus deu sabedoria. E Deus deu sabedoria. Moisés, diante disso, pede a Deus para que Deus mostrasse a tua glória. E na intimidade, Deus ali com Moisés, Deus leva Moisés para a fenda da rocha. E Moisés pôde presenciar tudo aquilo. É na sua intimidade que Deus vai te revelar, se revelar para você. É na sua intimidade com Deus que Deus vai se revelar para a tua vida. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Qual foi a última vez que você bateu no peito e falou: o erro foi meu, Senhor? Qual foi a última vez que você gritou e falou: o erro foi meu?
O Senhor só se revela para um coração quebrantado. O Senhor só se revela para um coração que busca a presença constante, que não se contenta com aquilo que tem, mas quer buscar mais, mais e mais. O Senhor quer posicionamento nessa noite. O Senhor quer posicionamento nessa noite da sua vida. Quais são as suas fadigas nessa noite? Moisés, ele estava conduzindo um povo que, quando ele deu as costas na primeira oportunidade, o povo deixou Deus. Ele estava conduzindo uma multidão que, na primeira oportunidade, deixou todo mundo, deixou Deus. Moisés tinha toda a justificativa. Senhor, vamos destruir mesmo esse povo, todo mundo rebelde. Desça fogo do céu e mata tudo. E a proposta é que você, de mim vai sair uma grande nação e vamos embora. Mas Moisés falou: ele é o teu povo. E na intimidade Deus falou com ele: mas eu quero ver a glória de Deus. O que estamos fazendo para presenciar a glória dele? O que estamos fazendo? O que estamos fazendo para buscar a glória do Senhor na minha vida? Quais são os meus pedidos? Quais são as minhas lutas para que isso aconteça? Aí eu volto a falar: vir ao culto, sim, é legal, é bom e devemos. Mas, e no secreto? A minha vida com Deus. Porque uma coisa é eu pregar, uma coisa é eu cantar, uma coisa é eu ler a Bíblia, mas no meu secreto, como eu estou sendo com Deus? Quando eu chego ao ponto de pedir ao Senhor para que eu possa ver a glória dele, é porque eu tenho uma caminhada com ele. É porque aonde eu estiver, Deus está comigo. Quando eu chego ao ponto de olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu quero ver a tua glória, porque tudo que eu vivi foi legal, tudo que eu vivi me edificou, mas eu quero mais do Senhor. Agora eu quero ver a tua glória, eu quero experiências novas, eu quero experiências grandes contigo. Para eu chegar a esse ponto, eu tenho que viver muitas coisas, eu tenho que buscar ao Senhor. E aonde eu estiver, a presença de Deus tem que estar comigo. Porque muitas vezes eu quero buscar a glória do Senhor, porque muitas vezes eu quero viver a experiência marcante com Deus, porque muitas vezes eu quero buscar cura, eu quero buscar libertação, mas eu não deixo Deus entrar na minha vida. No meu local de trabalho, onde eu estudo, onde eu passo, ninguém suporta a minha presença. Mas aí quando eu chego na igreja, eu quero ver a glória de Deus. O que eu estou buscando? Para que eu estou buscando? Para que eu estou buscando o poder de Deus? Para que eu estou buscando a glória de Deus? Para que eu estou buscando presença de Deus? Para que todo mundo me olhe e fale: nossa. Para que todo mundo me olhe e fale: meu Deus, Deus faz isso, faz aquilo com ele, é para isso? Para que eu estou buscando conhecimento? Quando Deus falou: vai, entra na terra, tem tudo para você, a terra que mana leite e mel, terra farta. Mas ele fala: se o Senhor não estiver, se o Senhor não for, não irei. Eu prefiro ficar aqui. Mas se o Senhor não for, eu não vou. Quais são as oportunidades que são apresentadas para você? Quais são as oportunidades que são apresentadas para você todos os dias? Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus está nessa situação? Mas eu quero ver a glória de Deus, mas eu não busco Deus. Mas eu quero ver a glória de Deus, Bruno, mas eu não tenho comportamento para ver a glória de Deus, Bruno. Eu quero ver a glória de Deus, mas eu, sei lá, só trago a Bíblia para a igreja.
para seguir um protocolo. Né? Temos um plano de leitura ali anual. Tinha ali umas cartilhas ali atrás, não sei se tem ainda, tem, né? 4 capítulos por dia. É muito. Eu tenho muita coisa a fazer. Nossa, é muito, 4 capítulos por dia. Mas aí eu fico 40 minutos vendo vídeo, sei lá, 1 hora, 2 horas, jogando. Mas ler 4 capítulos por dia é muita coisa, é chato. A palavra do Senhor fala que o reino dos céus é ganho com esforço. A glória de Deus, ela só é mostrada para você na medida que você ou eu nos esforçamos para ver a glória de Deus. O que temos esforçado nos últimos dias para ver essa glória de Deus? O que eu tenho esforçado? Deus tem falado aos nossos corações nos últimos dias, querido. Deus tem tocado na igreja dele nos últimos dias. E às vezes nós nem percebemos. Mas aí eu volto a falar, eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ver. Às vezes nós chegamos diante de Deus como nós chegamos num supermercado. Eu vou lá comprar esse produto, peguei, paguei, vou embora e acabou. A hora que eu quero, a hora que eu posso, eu vou lá. E aí eu quero chegar diante de Deus e fazer a mesma coisa. Mas aí Deus vai tratar comigo com o tempo. E aí eu não quero. Deus tem te dado oportunidade todos os dias. E às vezes Ele está te dando nessa noite essa oportunidade de contemplar a glória dEle, de contemplar a beleza dEle. Eu quero contemplar, eu quero a glória do Senhor, mas o que eu tenho feito para isso? Eu quero contemplar a glória do Senhor, mas eu não tenho comportamento de quem quer a glória do Senhor. Eu não tenho linguajar de quem quer a glória do Senhor. Ah, mas eu quero viver, eu quero ver, eu quero contemplar. Mas eu não tenho comportamento, eu não tenho palavreado, eu não tenho nada de quem quer a glória de Deus. Eu lembro uma vez um comentário, né, de um casal americano e a irmã dessa pessoa, ela foi visitar uma irmã. E aí estava na visita e chegou o pastor dela, da dona da casa, no portão. Foi visitar, que ela estava passando por algum problema, né, de saúde. E aí a irmã dela que foi visitar, foi atender a pessoa que chegou. E aí voltou e falou, tem uma pessoa lá fora. Ela falou, quem é? Ela disse, se não for Jesus, é o irmão dele. Se não for Jesus, é o irmão dele. O que nós temos, como nós temos nos portado diante das pessoas? Como nós temos nos portado diante das pessoas? Às vezes nós achamos que não estamos sendo vistos ou observados. Nós fomos para o Paixão Contagiante no ano passado, né, em Belo Horizonte. E aí quando a gente chegou lá no aeroporto, né, de Confins, muita gente e tal, e passou uma pessoa lá longe. Aí eu olhei assim, ele olhou. Aí ele fez, eu falei, 2014, Samarco. Aí ele, tanto tempo assim se vê, e de repente passou e, assim, foi tão rápido, mas tão impactante, que na hora lembrou e tal. Às vezes você está fazendo algo, ou está vivendo algo, que acha que Deus não está te vendo, mas Ele está observando. Ele está contigo. E falando a mesma coisa, às vezes que falou para Moisés. Farei o que me pede, porque tenho agradado de você, e eu conheço pelo nome. O Senhor conhece pelo nome. O Senhor te chama pelo nome.
Às vezes eu não sei o seu nome, mas o Senhor sabe. Davi, antes dele nascer, Deus já tinha ele como segundo coração. Deus quer intimidade, queridos. Deus quer revelar a glória dele para todo mundo. Deus quer se revelar. Mas basta um posicionamento de minha parte. Basta um posicionamento de minha vida para eu contemplar a glória dele, para eu apreciar o que ele tem para mim. Às vezes estamos parando na caminhada. Às vezes nós olhamos e achamos que Deus não está nos vendo. Às vezes nós nem chegamos a fazer bezerro de ouro, como fizeram no deserto. Mas às vezes tomamos atitudes semelhantes. Deus não está comigo. E às vezes nessa noite você possa estar pensando ou tendo esse pensamento. Deus não tem me escutado, ninguém tem me escutado. Mas Deus quer se revelar para você nessa noite. Basta um posicionamento para que Ele se revela. Qual é o seu pedido nos últimos dias para Deus? Quais são os seus pedidos para o Senhor nos últimos dias? É por um filho? É por um outro parente? É por uma porta de emprego? Mesmo você pedindo isso, Deus quer te revelar mesmo assim. Ele quer revelar a glória dele. Nada pode substituir o desejo de ver a glória do Senhor. Meu filho, o Juan, né, o mais velho, uma vez bem pequenininho, ele nem se lembra direito, mas ele perguntou como que era Jesus. Falei, meu Deus, e agora? Eu falei, quando você for dormir, você ora e pede a Ele para aparecer para você em sonho. Né? Não sei se ele lembra. Você lembra, Juan? Está lá atrás. Você era bem pequenininho. E aí ele falou que tinha aparecido uma pessoa que ele não conseguia ver fisionomia. Qual é o nosso desejo? Aí é uma coisa que eu não esqueço até hoje. Às vezes nós queremos tantas as coisas, mas não temos o desejo de conhecer mais Deus. Senhor, mostra-me como o Senhor é. Tem hora que eu fico imaginando, Thales, será que eu faria a mesma oração diante do trono da graça dele quando eu oro? Qual seria a minha reação se ele chegasse, né, me desse a oportunidade de ver o trono da glória dele ali? Qual seria a minha reação? Qual seria a minha reação? Às vezes nós perdemos esse desejo de conhecer Jesus Cristo na tua essência. Às vezes a caminhada, as lutas, as fadigas tentam abafar o meu desejo de conhecer a Deus. E é normal que se esfrie, que a gente vai se afastando de Deus, porque cada vez que eu vou deixando de buscar o Senhor, eu vou me esfriando. É certo isso. Mas quando eu busco a Deus todos os dias, quando eu tenho o desejo de ver a glória dele, quando eu tenho o desejo de contemplar a glória dele, querido, não vai ser diferente. Você vai vivenciar coisas extraordinárias. Às vezes Deus já tem feito muitas coisas, só falta você perceber. Às vezes as lutas estão ofuscando isso. Eu tenho falado com algumas pessoas da célula que nós só vamos entender depois. Às vezes a correria é tanta que eu não estou percebendo, mas depois que aconteceu eu fui olhar, meu Deus, foi Deus. Né, Leonardo?
E aí eu perco o privilégio de estar acompanhando o processo de Deus. Posicionamento é a palavra nessa noite, para contemplar a glória de Deus. Nem tudo que eu vivi até hoje pode ser suficiente comparado com a glória de Deus. Eu quero mais. Eu quero convidar você nessa noite, na medida dessa pergunta: o que você tem pedido? Qual é o teu posicionamento diante de Deus para contemplar a glória dele? Qual é o teu posicionamento diante do Senhor para poder enxergar e ver a glória dele? O que você tem buscado, o que temos buscado nos últimos dias? Fama, dinheiro, emprego, negócios fechados. E a glória do Senhor? Aonde fica? E a prioridade, onde fica? O que temos buscado? O que você tem buscado? Quais são os seus pedidos nos últimos dias? E para contemplar a glória do Senhor, a palavra é posicionamento. Posicionamento. Ah, Juarez, mas eu sou crente. Sim, glória a Deus por isso. Ah, Juarez, mas eu tenho 10 anos, 15 anos, legal. Mas às vezes falta algo a ser preenchido. Porque a nossa caminhada é todos os dias. O caminho da perfeição, o caminho da santidade é um processo, são todos os dias. Eu tenho que construir. Todos os dias é um percurso que eu caminho. Todos os dias é um conhecimento que eu tenho. Todos os dias é um pouco da glória de Deus que eu vou conquistando. A palavra é posicionamento. Eu quero fazer um convite a você nesta noite. Às vezes você é crente em Cristo Jesus. Às vezes você está nesta luta. Eu não sei quais são as suas lutas, mas você quer algo mais diante de tudo isso. Quero fazer o convite para você nesta noite, que nós vamos orar com você, na medida que o louvor for ministrado aqui. Você vai ter essa oportunidade. E você que entrou aqui nessa noite, que não entregou tua vida a Cristo, eu faço o convite a você nessa noite para contemplar a glória dele ainda hoje. Na medida que você toma um posicionamento de confessar publicamente Cristo como seu único, suficiente Salvador. Moisés, ele contemplou todas as maravilhas que Deus fez ali, mas até aquele momento ele queria contemplar algo mais, que é a glória dele, do Senhor. E às vezes a tua oportunidade é hoje. Não é vergonha de tomar uma posição diante do Senhor. É melhor entrar na terra prometida com Deus, com o Senhor, do que entrar sem Ele. É melhor comer o feijão com arroz, com Deus na mesa, do que ter uma mesa farta sem a presença do Senhor. Às vezes você pode estar tendo a oportunidade de